íntimos de Antioquia, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Em Filipos, o Senhor abriu o coração de Lídia e ela aceitou aquilo que eu estava dizendo. Em Tessalônica, discutia as escrituras na sinagoga com o povo. Em Bereia, receberam a palavra com avidez. A mensagem de Deus continuou a se espalhar e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Assim como Paulo, muitas vozes se levantaram, espalharam a mensagem por toda a Europa e pelo mundo. E nesse movimento, o verbo da vida chegou ao continente europeu. Deus levantou vozes, muitas vezes improváveis, homens e mulheres, famílias que escolheram viver pela fé, que não foram impor uma cultura, mas que carregaram uma mensagem com suas vidas. Uma mensagem que cura, liberta e transforma. Filhos e filhas cheios de uma fé inabalável, uma justiça perfeita e uma alegria que não se pode conter. Missionários que estão frutificando, multiplicando os talentos, plantando e colhendo os frutos que são eternos. O verbo da vida já está nas nações, avançando com toda ousadia pela Europa, revelando uma fé viva, uma chama acesa, uma voz que nunca se calará. Aleluia! Graça e paz, queridos, bom dia! Você é grato ao Senhor por esse dia que nós estamos celebrando hoje? Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao Dia Verbo da Vida de Missões 2025, amém? Esse é o dia, queridos, que nós celebramos enquanto ministério a chegada da Palavra da Fé no Brasil, a chegada do pastor Bud e Mama Jane, 2 missionários que abriram mão de estar na sua nação, abriram mão de estar no seu lugar para poder cumprir o chamado de Deus, trazer a Palavra da Fé para o Brasil, queridos. E tem marcado a vida de muitas pessoas, só que não fica só aí. A palavra da fé chegou em todos os estados da nossa nação, mas também está indo para todas as nações, amém? Então hoje é de fato um dia para nós celebrarmos aquilo que o Senhor fez, mas também para despertar no coração de cada um de nós essa identidade missionária que nós carregamos, queridos. A palavra da fé vai chegar até os confins da terra e Deus conta comigo e com você, orando, crendo, indo e investindo nessa visão que antes de ter nascido no coração do pastor Bud e Mama Jane, nasceu no coração de Deus. E por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, amém? Então eu queria mesmo dar essas boas-vindas a vocês e queria iniciar perguntando, tem alguém aqui que fez aniversário essa semana? Você nasceu durante esses dias, né? Completou aniversário esses dias, aniversário de nascimento, aniversário de casamento, aniversário de novo nascimento. O que a gente quer é celebrar a sua vida. Tem alguém que deseja? Oh, glória a Deus, nosso irmão Pablo. Mais alguém? Amém. Você pode estender suas mãos para cá, para nós orarmos por ele. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida do Pablo. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de desfrutarmos da unção, do serviço, da amizade, daquilo que ele carrega da sua parte, Pai. Nós declaramos essa estação marcada por sua bondade, por sua fidelidade. O Senhor transbordando em todas as áreas da vida dele. O Senhor realizando os desejos do coração dele, Pai. Nós oramos por
presentes esperados e inesperados chegando para a vida do nosso irmão. Essa nova estação que se inicia agora será poderosa em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o nosso irmão. Meus parabéns. Aleluia. Queridos, eu queria falar com vocês que ontem aconteceu um movimento santo aqui nesse lugar. Ontem aconteceu o Revival Fire, queridos. Os jovens estavam aqui, os jovens de idade, os jovens de coração. Amém? Eu estava aqui também para desfrutar e receber da inspiração de Deus. E nós vamos aproveitar e rever aquilo que aconteceu. Amém? Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová. Estou nadando na sede, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová. Estou nadando na sede, não consigo parar. Tem feito grandes coisas, viu, gente? Nas programações dos jovens, que é esse departamento do VIPS, que é o departamento de jovens da nossa igreja, liderado pelo pastor Dantas, pela Carol. E eu queria dizer para você que é jovem, que você não pode ficar de fora. Amém? Das programações, daquilo que o Senhor tem preparado. Você que é pai dos jovens, incentiva eles a participarem dessas programações. Entenda que é uma programação que nasceu no coração de Deus para alcançar você. Amém? Queridos, agora a gente vai assistir ao nosso Verbo News. Fica atento a toda a nossa programação, tá certo? Para você não perder nada. – 17 de agosto, dia Verbo da Vida de Missões. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheia do Espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É neste sábado, às 19h30. Atenção, homens! Esse recado é para vocês. No dia 30 de agosto acontecerá o Churrasco na Caverna. Este é um evento exclusivo para homens de verdade. Não fique de fora desse tempo de edificação, comunhão e muita carne. Sábado, dia 30, às 14 horas. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você que já tem doado os alimentos faz parte disso. E queremos agradecer a sua generosidade e contribuição para ser um socorro bem na hora. Hoje queremos indicar o livro A Grande Confissão, do autor Mark Hanks. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é. Sua fé vai acompanhar o seu nível de confissão. O diabo estremece quando você abre a Bíblia, mas ele foge quando você abre a boca e começa a declarar a palavra. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita e ela foi escrita para que pudesse ser falada. Neste livro, estudaremos o poder da confissão do sangue de Jesus, de quem você é em Cristo e do poder da palavra de Deus. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento.
O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Meu Deus, queridos, aí você viu, recheado de programações para nós sermos abençoados ainda mais com aquilo que o Senhor tem colocado no coração da nossa liderança. Eu queria só reforçar para vocês que nesse sábado, as mulheres, as virtuosas, as mulheres mais fervorosas, ungidas, abençoadas, cheias do Espírito dessa igreja e dessa cidade, sábado às 19h30 a gente tem virtuosas. Amém, gente? Sábado a gente tem virtuosas, mulherada. Então, conto com a presença de vocês aqui, eu sei que será um tempo poderoso. Queridos, nós temos mais um vídeo para passar para vocês, eu quero que você fique atento, sabe? Porque hoje é um dia especial, a gente está cheio de informações, de mensagens maravilhosas para você, então fica atento. Nós vamos passar nesse momento um vídeo, o vídeo oficial da Escola de Missões, fica atento, já já a gente volta. Vamos à sala de aula e depois às nações. Pregamos com palavras, mas também com a vida. Levamos o verbo da vida ao mundo. Uma instituição fundada em 2007 com o objetivo de preparar homens e mulheres para uma propagação eficiente do Evangelho. Sediada em Campina Grande, na Paraíba, a Escola de Missões Rema anualmente recebe alunos de várias partes do Brasil e até de outros países. São mais de 550 missionários graduados pela escola ao longo do tempo. Mais de 50 famílias espalhadas por toda a América, Europa, Ásia, África e Oceania. Ligada ao Ministério Verbo da Vida, a instituição é interdenominacional. Conta com experientes professores com ampla vivência missionária de diversas denominações, o que produz uma rica e equilibrada educação missiológica. Durante um ano, 33 módulos tornam um aluno mais eficaz na sua área de atuação, seja na igreja local ou na vocação ao campo. E 3 treinamentos específicos de primeiros socorros, da agência de missões e o porta-voz. O preparo missionário inclui ações de evangelismo, produção de projetos, momentos intensos de oração, troca de experiências. Afinal, esta é a missão da Escola de Missões Rema: preparar homens e mulheres para alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Rema, essa é a escola que tem sede em Campina Grande, que tem o objetivo de treinar homens e mulheres missionários para poder receber toda a capacitação, tudo que é necessário para eles serem enviados para o campo missionário. Hoje inicia a abertura das inscrições para a Escola de Missões Rema e nós estamos aqui para falar sobre essa escola e do quão importante ela é para treinar homens e mulheres de Deus. Amém, gente? Agora, queridos, nós temos um momento muito importante do Dia Verbo da Vida de Missões. Como eu falei para vocês no início, né, nós celebramos a chegada da Palavra da Fé, do Pastor Bud, da Mama Jenna aqui no Brasil. Celebramos tudo aquilo que tem sido feito. Mas também, gente, é um dia da gente crer e ver aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Através desse ministério, através da Palavra da Fé e o amor que tem chegado em cada lar, queridos. Que tem chegado em cada cidade, em cada município, em cada nação, em cada lugar que muitas vezes nós não sabemos onde está, mas que nós podemos estar a par, fazer parte e ter no nosso coração essa identidade missionária que nós carregamos. Quero lembrar vocês também que os nossos pastores são missionários na nossa igreja. A nossa igreja é missionária. Por que eu digo isso? Porque eles saíram lá da sua terra, deixaram a sua parentela para cumprir o chamado de Deus aqui em Teresina. Amém? Você fica alegre? Você celebra isso? Eu celebro, queridos, porque eu estava pensando. Quando a palavra da fé chegou na minha vida,
eu tinha um diagnóstico, eu tinha um relatório e tinha algo que o natural mostrava para mim e para minha família. Podia ser que naquele ano eu fosse viver os piores dias da minha vida em relação àquilo que o Senhor, àquilo que estava acontecendo na vida do meu filho. Mas a palavra da fé chegou na minha casa, chegou na minha família, mudou aquele relatório, mudou aquele diagnóstico, transformou completamente a minha vida e a minha família. Então eu não posso deixar de ser grato por aquilo que o Senhor fez através desse ministério e através dessa visão. Aquilo que era cenário de morte, Deus transformou em vida. Um dia eu poderia estar de luto, mas em vez do Senhor permitir que eu estivesse de luto, Ele me deu uma palavra e uma visão que transformou completamente a realidade da minha família. E eu sei que assim é na vida de cada um de nós, queridos. Então eu quero que você carregue mesmo essa identidade missionária, que você carregue essa visão, que você traga para você essa responsabilidade de talvez ir, de orar, de crer e de investir nessa visão. Amém? Então agora nós vamos assistir o vídeo do Dia Verbo da Vida de Missões. Fica atento. Tudo preparado com muito carinho para vocês, para nós celebrarmos a palavra da vida. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos. Este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro. Até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam. Era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém, alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o Verbo da Vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor.
feito grandes coisas. Deus tem chegado através desse ministério em muitos lugares. Eu queria falar para vocês alguns países em que já chegou a palavra da fé, já chegou o verbo da vida nessas nações. Nos países da Europa, nós temos países como Alemanha, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, Portugal, São Marino e Suíça. Mas eu quero dizer para vocês que existem muitos outros países desse continente que precisam ser alcançados pela palavra da fé e pelo amor. Deus tem feito grandes coisas, mas Ele ainda vai fazer muito mais através de mim e através de você. Amém? Dando continuidade, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está visitando a Igreja Verbo da Vida aqui em Teresina, eu queria que você levantasse a sua mão para a gente te receber com toda a honra. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Glória a Deus. Queridos, nós vamos passar um vídeo agora para vocês. E eu queria que você ficasse atento. Alô, Gnada Untifrida, Liba Gestivista. Olá, graça e paz, irmãos. Eu me chamo Luciana, congrego no Verbo da Vida Teresina, sou enfermeira, graduada da Escola Rema no ano de 2019 e graduada da Escola de Missões Rema no ano de 2023 em Campina Grande. Eu sou aqui de Teresina, mas o meu coração é missionário. No ano de 2023, enquanto eu fazia a escola de missões, Deus falou ao meu coração para ir para a Alemanha levar a palavra da fé. Desde então, eu tenho me preparado para ir para essa nação. Nesse mesmo ano, Deus abriu uma porta para trabalhar como enfermeira na Alemanha, na cidade de Calvi, no estado de Baden-Württemberg. Nesse processo, eu tive que passar 6 meses em São Paulo para aprender a língua alemã. Eu sei que essa porta de emprego que Deus abriu é uma oportunidade para cumprir o meu propósito, levar a palavra da fé para o povo daquela nação. A Alemanha tem 83 milhões de habitantes. Eu vou para a cidade de Calvi, que tem 23 mil habitantes. Apenas 6% da população da Alemanha frequenta a igreja. A cultura deles é se reunir em casas para ler a palavra, louvar a Deus e ter comunhão. E a estratégia inicial é começar com um pequeno grupo como verbo em casa e levar a palavra da fé para o povo daquela nação. E nesse dia, Verbo da Vida de Missões, eu te convido a fazer parte dessa missão, levar a palavra da fé e o amor até os confins da terra. Das Wort des Lebens geht zu allen Nationen. Auf Wiedersehen. Luciana Pessi, filha da irmã Margarida Pessi, irmã da Isa. Ela é daqui de Teresina, mas hoje ela já não está mais aqui conosco, porque ela já partiu para São Paulo, para de lá dar continuidade à sua viagem para a Alemanha, queridos. A Luciana, queridos, para quem não conhece, ela é nossa missionária daqui de Teresina, já morou em diversos estados servindo ao Senhor. No nosso ministério, ela também é graduada na Escola de Ministros Rema, serviu aqui no diaconato da nossa igreja até a semana passada. Ela também, querido, serviu conosco aqui no expediente da nossa igreja, no Rema e no administrativo da igreja, se dedicando, buscando aprender. Mas aprove ao Senhor, ela já ter toda a sua organização para poder dar continuidade à sua viagem. Como ela informou no vídeo, ela está indo para a Alemanha porque Deus abriu uma oportunidade. Deus já tinha falado com ela, né? Como ela disse no vídeo,
Mas Deus abriu uma oportunidade para ela ir trabalhar em um hospital, mas ela sabe que ela está indo para aquela nação, não somente para trabalhar, não somente para se dedicar à sua área profissional, mas também para levar a palavra da fé e o amor para as pessoas daquela cidade. Você se alegra? Então, eu queria convidar vocês, como irmãos em Cristo que congregam na mesma igreja, para fazer parte dessa missão, para fazer parte do que Deus está fazendo na vida e através da vida da Luciana. Se você deseja que você ore, que você cubra a vida dela em oração, para que ela seja fortalecida, para que você mande mensagens para ela, que você entre em contato com ela, para que ela seja fortalecida com o nosso contato como irmãos em Cristo. Mas se você também deseja investir e abençoar e ofertar para ela, você pode nos procurar na secretaria, para que a gente possa te dar as devidas instruções. Amém? Você se alegra que você vai ter da sua igreja uma missionária na Alemanha? Glória a Deus. Então, queridos, agora nós vamos passar para outro momento do nosso culto, momento dos nossos dízimos e ofertas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Aleluia. Na verdade, Provérbios 3:9, perdão. A Bíblia diz assim, queridos: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, dizimar e ofertar é um princípio que nasceu no coração de Deus. Amém? E princípio a gente não negocia, princípio a gente cumpre, a gente honra, e a Bíblia está dizendo como a gente deve cumprir esse princípio. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, com tudo aquilo que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, queridos. Não é de qualquer forma, não é por obrigação, não é por necessidade. É por consciência de que você sabe que você acordou porque Deus te deu vida, que você tem saúde para trabalhar, que Deus abre portas para nós fazermos aquilo que nós precisamos na nossa área do trabalho, sabe? E a Bíblia diz que se encherão fartamente os nossos celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, a Bíblia está dizendo que nunca haverá falta nas nossas vidas. Que quando nós cumprimos princípios, quando nós honramos ao Senhor com tudo aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos, com a primeira parte, não com a última parte, não com aquilo que sobra, mas honrando ao Senhor com a primeira parte, devolvendo aquilo que é dele. A Bíblia diz que o dízimo, ele significa 10%, queridos. Dízimo nós devolvemos. Amém? Oferta é aquilo que nós colocamos no nosso coração, é aquilo que nós nos propomos a fazer. Amém, gente? Então a gente vai dizimar e ofertar com alegria, entendendo que nós estamos honrando ao Senhor com um princípio. Você pode fazer isso através da chave Pix, tá certo? Que está aqui no nosso telão, na sua frente tem um envelope, onde você pode ofertar em espécie. Você também pode fazer isso através das maquinetas de cartão de crédito ou de débito, lá atrás com as nossas tesoureiras. O que não vai acontecer é você ficar de fora desse momento. Amém, gente? Nós somos fiéis à palavra e aos princípios do Senhor. Então levanta aí a sua oferta, levanta aí a sua mão se você vai fazer através dos meios eletrônicos. Nós vamos orar nesse momento por nossas ofertas. Amém? Pai, muito obrigada pelo privilégio que nós temos, Senhor, antes de tudo, de termos um lugar para podermos cumprir esse princípio de devolver os nossos dízimos e depositar as nossas ofertas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado força para adquirir riquezas, Pai. O Senhor tem feito com que o Seu sobrenatural se mova nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor, a sementeira de cada um dos meus irmãos multiplicadas. Eu declaro essas ofertas abençoadas, em nome de Jesus. Você pode vir com alegria? Amém. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar.
soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Nós queremos consagrar, Pai, as nossas vidas a você. Dizer que o Senhor é livre aqui nesse lugar. Dizer que o seu Espírito, nosso melhor amigo, o Espírito Santo, é bem-vindo aqui. É livre aqui. Nós te damos liberdade, Senhor, para se mover em nosso meio, através de nós. Nós nos consagramos, Pai, como essas flechas, como essas ferramentas poderosas nas suas mãos. Em nome de Jesus, queremos ser usados por você nesse tempo. Não queremos, Pai, levar os nossos dias de qualquer forma, mas nós queremos consagrar cada dia a você. Nós consagramos esse dia a você, a nossa vida. Essa semana, Pai, não será uma semana comum, mas desde hoje, já a começar por hoje, Pai, seremos contemplados com boas notícias a cada dia. Seremos contemplados, Pai, com oportunidades sobrenaturais nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, Pai, e também no nosso ministério, no nosso chamado. Oportunidades sobrenaturais para pregarmos a palavra, para nos movermos nos dons do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos. Nós queremos te dar o nosso melhor culto, não de qualquer forma, Pai, mas intensos, afogueados, como pessoas que decidiram entregar a sua vida ao Senhor sem reservas. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós oramos nessa manhã, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós viemos aqui para receber e também para dar tudo aquilo que somos e temos. E recebe, Senhor, a nossa adoração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Fala com esse irmão maravilhoso que está aí perto de você, ao seu lado. Glória a Deus. Hoje também é um dia de termos comunhão, né? Dia de cultuarmos ao Senhor, termos comunhão com os nossos irmãos. Amém? Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar. Glória a Deus. Como eu sempre gosto de dizer, esse é o melhor lugar, né? Que nós poderíamos estar em um domingo pela manhã, começando a nossa semana da melhor forma que nós poderíamos começar, consagrando a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor. Amém, querido? Você está aqui? Glória a Deus. Então vamos dar o nosso melhor culto, né? Hoje é o dia Verbo da Vida de Missões e hoje é um dia especial para nós lembrarmos, para nós sermos gratos, para nós termos a visão de aonde vamos, aonde temos que chegar. Talvez você chegou aqui, talvez você esteja aqui, já congrega na nossa igreja, mas você ainda não sabe, né? Para onde Deus está te direcionando como igreja, como ministério. É fato que Deus tem uma visão individual para cada um de nós. Deus tem algo que Ele quer que você faça, que Ele te criou para fazer, e isso é o seu propósito, amém? Mas como ministério, como igreja, nós temos um alvo, nós temos algo a fazer. E se você é do Verbo da Vida, irmão, então você está comprometido com essa visão. Nós precisamos estar mesmo comprometidos, né? Aliançados, avivados dentro dessa visão que Deus deu ao pastor Bud, à Mama Jane. E hoje o apóstolo Guto, né, tem recebido dessa visão e tem tocado esse grande barco que é o Verbo da Vida para o centro da vontade de Deus, e nós fazemos parte disso, amém? Você pode dizer, eu faço parte dessa grande obra? Glória a Deus, você faz parte disso, irmão. Você não está aqui só para sentar num banco, esquentar um banco, mas você está aqui para fazer parte de uma grande visão.
Deus está te chamando para ser participante de uma grande causa, de uma grande obra. Talvez você não, como eu disse, né, não saiba para o que Deus te criou para fazer. Você ainda não descobriu o seu propósito individual, mas eu posso afirmar e dizer para você, o seu propósito individual, irmão, está totalmente ligado, se você congrega nessa igreja, com o propósito de Deus para o verbo da vida. E você viu aqui no vídeo que esse propósito, essa visão, essa missão que nós temos, como o pastor Bud dizia, é que o verbo da vida vai para todas as nações. Não para nós construirmos grandes igrejas, não para nós construirmos um grande ministério e podermos falar para as pessoas que fazemos parte de uma grande igreja, não, irmão, mas para que nós possamos alcançar cada vez mais vidas. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E eu dou graças a Deus porque nós fazemos um ministério que cumpre tão bem essas duas áreas, né? Nós estamos indo, fazendo missões, pregando a palavra para as pessoas para que sejam salvas. E quando são salvas, nós também estamos ensinando a verdade da palavra, para que elas possam viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para elas. É assim na sua vida, foi assim com você, foi assim comigo. Um dia nós chegamos na igreja, recebemos a palavra, nascemos de novo e depois foi promovido o ensino dessa palavra para que nós crescêssemos. E é assim que nós descobrimos que vivemos pela fé, que somos abençoados, que somos curados, que somos prósperos, amém? Isso é uma boa notícia ou não? Para você receber no primeiro dia da sua semana. É uma boa notícia, irmãos. É uma notícia maravilhosa, isso é evangelho, isso são boas novas, você foi curado, você foi liberto, você foi feito prosperar pelo Senhor, amém? Não por aquilo que nós poderíamos fazer, mas por aquilo que Deus fez em nós, através de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, mas isso que é maravilhoso não pode ficar só para nós. Isso que é maravilhoso tem que ser anunciado, tem que ser pregado para as pessoas. Isso foi o que Jesus deixou como missão para a sua igreja. Ele diz, olha, vocês aprenderam de mim, vocês viram eu curar, vocês viram eu libertar os endemoniados, agora é a sua vez, agora vocês vão lá e vão fazer assim como eu fiz com vocês. Então, assim como aconteceu na nossa vida, irmão, a gente não pode guardar isso em um baú, em um depósito, nos alegrarmos, meu Deus, Deus salvou a minha vida, que coisa maravilhosa, Deus me fez prosperar, Deus me curou, isso é extraordinário, mas nós precisamos anunciar essas verdades. Amém? Isso é fazer missões, irmãos. Isso é o que está no coração de Deus. Isso é o que está no coração do apóstolo Guto. Isso é o que esteve no coração do pastor Bud quando saiu da sua terra. Amém? E eu louvo a Deus, né, por um dia como esse sendo promovido. E eu acredito que a primeira parte, a primeira etapa do dia Verbo da Vida de Missões é nós sermos gratos. Eu acho que a primeira visão para esse dia é despertar uma gratidão no nosso coração, porque sem essa visão missionária, irmãos, não existiria igreja, porque o primeiro missionário que existiu foi Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que ele era Deus, ele estava com Deus, ele tinha a divindade em si mesmo, e a Bíblia diz que por amar as pessoas, ele abriu mão de sua glória, ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de ser Deus, né, em plenitude, em essência, e ele se fez homem. A Bíblia diz que o verbo que era Deus se fez homem. Jesus Cristo, homem, o nosso mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, homem, como diz lá, né, quando Paulo fala para Timóteo. Então Jesus, irmãos, ele foi o primeiro missionário. E nós temos que ser gratos por isso, amém? A gratidão conserva um coração saudável, a gratidão conserva uma mente saudável, a gratidão conserva uma vida próspera. Então nós precisamos ser gratos pela obra de Cristo todos os dias. A gente tem que muitas vezes sair, né, de deixar que a nossa vida seja o centro de tudo. A gente tem que tirar a nossa vida do centro da nossa vida, você está entendendo? O que é isso? É a gente não ficar olhando e ocupado só com o que Deus pode me dar, com as bênçãos que eu vou receber. Pai, me abençoa, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá meu carro, Pai, me faz prosperar no meu trabalho. Tudo isso é bênção, irmãos, mas às vezes a gente precisa sair disso. A gente precisa ser grato por aquilo que a gente já tem. A gente precisa ser grato por aquilo que ninguém poderia fazer por nós e Deus fez enviando Jesus.
A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não temos noção dessa questão da vida eterna. E é por isso que essa gratidão passa desapercebida ao nosso coração. Porque eu posso dizer para você, a vida que a gente tem aqui em carne e osso nessa terra, irmãos, ela é um sopro se comparado à eternidade. Amém? Uma pessoa vive 90 anos, 100 anos no máximo. É um sopro, irmãos. A gente está falando de milhões de anos, bilhões de anos. De fato, a eternidade nem se existe contagem de dias, porque é a ausência de tempo. É algo tão grandioso que dá até nó na nossa cabeça para pensar. A gente nem entende muito bem como funciona, porque é algo tão grande. Mas sabe, os nossos olhos precisariam estar lá todos os dias, visando esse prêmio que fez, por exemplo, que os apóstolos entregassem a sua própria vida para morrer pela causa, para morrer por Jesus. Por quê? Porque eles estavam de olho na eternidade, não nessa vida que a gente passa aqui. Amém? Mas tem muito crente, e nós todos somos tentados a, diante das dificuldades, das tentações, dos problemas, a gente se fechar na nossa vida individual, esquecer da eternidade, se concentrar aqui. Eu preciso resolver o aqui e o agora, e lá vai esperar. Mas o que a gente faz aqui, irmão, vai ecoar lá pela eternidade. Você está comigo? Então, que nós possamos abrir os nossos olhos para essa questão da vida eterna. Que nós possamos abrir os nossos olhos e sermos gratos ao Senhor, porque foi Ele que conquistou. Nada do que poderíamos fazer, irmãos, nada. Nenhum valor em dinheiro que poderíamos pagar poderia ter comprado essa nossa entrada na vida eterna. Mas o sangue de Jesus pagou esse preço. E você foi colocado de graça e pela graça nesse estado eterno, nessa vida eterna com Deus. Amém? E se você não tem gratidão no seu coração por isso, irmãos, é porque você não entendeu ainda o que é a eternidade com Deus, você não entendeu ainda o que é a vida eterna com Ele ou separada dEle. Então nós precisamos ser gratos ao primeiro missionário que existiu, Jesus Cristo. Você é grato por Jesus na sua vida? Amém. Sermos gratos, como eu disse, vai conservar uma vida de paz e alegria, vai nos motivar para fazer missões, amém? E no que diz respeito ao nosso ministério, à nossa igreja, irmãos, a gente nunca pode esquecer, né, que tem pessoas padecendo aí em outras igrejas, e eu posso falar isso abertamente aqui. Tem pessoas, irmãos, literalmente padecendo por ensinamentos errados. Não é assim? E nós temos o privilégio de congregar em uma igreja que prega a palavra como ela é, que prega a palavra assim como Jesus deixou para nós, assim como Jesus demonstrou e ensinou. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é um privilégio. Você sabia que tem pessoas lá fora, doentes, enfermas, e acreditando que a enfermidade é a vontade de Deus? Você já aprendeu nessa igreja que enfermidade no seu corpo não é a vontade de Deus. Só que a gente escuta isso tantas vezes que vira comum. Mas tem gente, querida, agora mesmo lá fora, com câncer e achando que aquilo é a vontade de Deus. Então nós precisamos também ser gratos por essa palavra da fé, né? Por essa palavra que nós aprendemos de Kenneth Hagin, um homem que nasceu em 1917, foi levantado do leito de enfermidade com 16 anos, de 14 para 16 anos, lendo Marcos capítulo 11, verso 23, se ajuntando com esse movimento da palavra da fé, condensando todos esses ensinamentos e trazendo para nós de uma forma equilibrada, trazendo para nós de uma forma mastigada, se eu posso dizer assim. Então nós temos que ser gratos por esse homem. Amém? Nós temos que nos conectar com esse homem, não é porque ele deixou de existir aqui na terra, que a visão e aquilo que ele ensinou deixou de existir. É o que nós vivemos hoje. Nós precisamos ser gratos, irmãos, por esses pioneiros missionários que trouxeram esses ensinamentos para nós. Sabe, eu gosto de ter essa prática sempre que eu leio um livro do irmão Hagin, eu olho aquela fotinha dele ali atrás de todos os livros, eu sou tão grato, irmãos, por a vida dele. Porque não é o que me tornou um pregador, não é o que me tornou um professor, é o que salvou a minha vida. Amém? É o que me tirou da morte, é o que me tirou, irmãos, das trevas e me trouxe luz.
foi a palavra de Deus, foi a obra de Cristo, mas o conhecimento que eu adquiri através da vida desse homem, através do rema. Quem aqui fez o rema e teve a sua vida transformada? Então você precisa ser grato por Kenneth Hagin, amém? E por todos os homens que se empenharam, homens e mulheres, que se empenharam em trazer essa palavra da fé até os dias de hoje. E hoje nós estamos como bastão, hoje nós vamos levar essa palavra, amém, queridos? Nós precisamos ser gratos pelo pastor Bud e Mama Jane. Isso é o cerne, né, do Dia Verbo da Vida de Missões, é lembrarmos que um casal, irmão, abriu mão do seu conforto. Hoje a gente vê tudo que eles construíram, é fácil demais a gente admirar, a gente ali ver o glamour por trás daquilo que eles construíram, né? Megas igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro, igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, um ministério extraordinário, mas no começo não era assim. O que eles tinham era uma palavra. Eles tinham um pouco dinheiro e uma palavra. E decidiram abrir mão do conforto, abrir mão de certezas, porque muitas vezes a gente quer ficar apegado com a certeza do meu salário, a certeza da minha família que pode me apoiar, a certeza de uma rede de apoio que está aqui do meu lado. Eles decidiram, irmãos, abrir mão de tudo isso. Deixaram a sua cidade, a sua terra, o seu país, vieram para o Brasil, que a visão de qualquer pessoa já era regredir na vida pessoal, porque você sai de uma nação que é a maior potência mundial para vir para o Brasil, logicamente, aos olhos isso parece loucura, aos olhos naturais. Mas eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham um direcionamento no coração, e com esse direcionamento, irmãos, vieram para o Brasil. E se um dia você tiver a oportunidade, você que já foi sabe do que eu estou falando, mas você tiver a oportunidade de visitar Campina Grande, ver tudo que foi construído naquele lugar, com um americano que chegou sem nada, você vai saber, rapaz, aqui só poderia ter sido Deus. A começar pela cidade, querido. Campina Grande é maravilhosa. Eu amo aquela cidade, né? Mas o pastor Bud chegou, se eu não me engano, ele chegou e foi tentar se estabelecer em São Paulo, que era a maior cidade do Brasil. Uma das maiores cidades do Brasil. E Deus pega esse cara e manda ele para o interior da Paraíba. O interior de uma cidade pequena do Nordeste, no Brasil. Um cara que saiu dos Estados Unidos. Você consegue entender a complexidade dessa visão? Para que ele obedecesse, parecia que sempre estava indo para baixo. Mas quando a gente olha para tudo que foi construído, a gente sabe, só poderia ter sido Deus. Sabe, irmãos, essa visão não parou, essa direção, esse direcionamento não parou. Você viu aqui o vídeo da Luciana, a Luciana está indo para a Alemanha, e pode ser um país hostil, porque a gente pensa na Europa, né? E a Europa é o tema do Dia Verbo da Vida de Missões. Irmãos, a Europa é um continente naturalmente frio espiritualmente, mas que tem mudado esse cenário, por causa de homens e mulheres corajosos, como a Luciana, que está indo para lá, com uma missão, né, de levar essa palavra para aquelas pessoas, incendiar aquela nação. Mas pensa comigo, é um desafio, querido. Exige coragem, né, exige paixão por aquilo que vai ser feito, exige entrega a essa causa. E eu quero te despertar, nós estamos falando sobre gratidão. Nós precisamos ser gratos por essas pessoas, né, que trouxeram isso até nós. E como a Luciana tem feito, nós precisamos agora pegar isso e correr a nossa carreira. Amém, irmão? Nós precisamos ser gratos por pastor Judivan e Rossana, que vieram para essa terra quando ninguém queria vir. Você está comigo? E é por causa deles que você está aí sentado ouvindo uma palavra hoje. É por causa deles que você tem um departamento para servir. É por causa deles que você tem um propósito, porque vieram para cá quando ninguém queria vir. Arrancaram tocos, desbravaram o terreno. Isso aqui é um milagre, irmão. Você está aqui? Sermos gratos a esses homens e a essas mulheres. Mas não só sermos gratos, né? Que eles sejam fontes de inspiração para nós. Que nós possamos nos inspirar neles, a despeito da nossa idade, para que nós possamos também correr a nossa carreira individual, aquilo que Deus propôs para nós, dentro dessa visão geral que é o verbo da vida. Você está aqui comigo? Então seja grato por pastor Judivan e Rossana, sempre que tiver a oportunidade, honre-os. E sermos gratos por pastor Fábio e Sameire, né? Que deixaram as suas terras e vieram para cá e têm dado continuidade a essa grande obra. Eu digo para vocês, irmãos, como alguém que participa de perto, nem sempre é fácil, nem sempre são as mil maravilhas,
problemas todos os dias, dificuldades, pressões que eles passam, que passamos juntos, mas eles estão sempre alegres, animados com aquilo que Deus tem feito nessa terra, porque tem a visão por dentro de onde nós vamos chegar. A gente já cresceu e avançou muito até aqui, né? Nós temos e estamos vivendo em uma boa igreja, recebendo uma boa palavra, crescendo, nos desenvolvendo, mas tem muito mais para acontecer. E não é a responsabilidade só deles, é nossa, amém? Você pode dizer, a responsabilidade é minha. Glória a Deus. Às vezes a gente chega em uma igreja, a gente vê o local vazio, né? Não é essa, graças a Deus, porque a nossa igreja está sempre cheia de pessoas, mais pessoas sendo acrescentadas, mas pode ser que em algum culto ou outro você chegue e veja esse local um pouco vazio, e a gente é tendencioso a olhar e dizer, rapaz, esse negócio não está dando certo não. Quando na verdade a gente deveria olhar para nós e dizer, eu estou falhando na minha missão. Porque todos nós somos missionários, irmãos. Quando partimos do pressuposto que Deus nos comissionou, através de Cristo Jesus, para o ministério da reconciliação. Talvez você não saiba se você tem o chamado nos 5 dons ministeriais, mas eu digo para você, você tem o chamado. Jesus diz que a nossa missão é reconciliar com Deus o mundo. O que é isso? Anunciação daquilo que Deus fez na sua vida. Pregação da palavra, pregação do evangelho. Todos os dias, querido, é botado um púlpito na sua frente. Lá no seu trabalho, lá no ônibus, lá na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Então tem pessoas que vão ser chamadas para ir para as nações. Mas enquanto as coisas não acontecem, a gente faz missões com aquilo que a gente tem. Amém? Não importa a sua idade, irmão, você foi chamado para pregar a palavra, não importa o seu grau de instrução, não importa a sua experiência, você foi chamado para pregar a palavra. Se você nasceu de novo, você já tem uma mensagem, Deus é bom e salvou a minha vida. E você vai e fala isso para as pessoas, irmãos, o Espírito Santo pega junto com aquilo que você está falando e as coisas acontecem, as coisas fluem, as pessoas vão ser salvas através daquilo que você está fazendo, através daquilo que você está falando, amém? Você é um missionário lá na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você pode fazer missões, você pode pregar a palavra. Missões está totalmente relacionado, irmão, com a pregação da palavra, com a anunciação. A ordem de Jesus foi, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tem gente que diz, a minha vida é uma pregação e por isso eu não preciso falar nada. Irmão, pregar significa falar, significa abrir a boca e anunciar. A sua vida tem que ser uma pregação. Mas não é com a intuição de pregar, eu vou viver em santidade porque a minha vida é uma pregação. Não. A pregação da sua vida é uma consequência dela. Agora, a pregação através da fala, irmãos, isso é intencional. Você chega onde você chegar e ali vão ter pessoas e essas pessoas precisam ouvir a palavra. Não é esperar que a Secretaria de Missões da nossa igreja organize um evangelismo, uma distribuição de sopa, uma distribuição de alimentos, para você ir pregar a palavra 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Não, irmão. Pregar todos os dias. É o que eu comecei dizendo, a gente precisa tirar a nossa vida do centro do nosso evangelho e colocar a vontade de Deus nesse centro, tendo em vista a eternidade que vamos viver. Quando fazemos isso, querido, isso nos movimenta, isso nos coloca em movimento, isso nos dá vida dentro daquilo que Deus confiou para nós fazermos. Você está aqui? Aleluia. Então você tem uma grande missão. Você pode dizer, eu sou um missionário. Você pode dizer, eu sou um pregador da palavra. Você pode dizer, eu sou um pregador da palavra da fé. É isso que você é, irmão. Talvez você não tenha a oportunidade de estar aqui num púlpito como esse, mas como eu disse, todos os dias Deus coloca um púlpito na sua vida, para você pregar para alguém. Todos os dias nós encontramos alguém, mas na maioria das vezes a timidez nos para, a correria nos para, a preocupação com os nossos próprios problemas nos para e nos impede de amar as pessoas, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6. Isaías, no capítulo 6.
no verso 1. Diz assim, aqui é o chamado desse profeta, né? Isaías foi um dos maiores profetas messiânicos, ou seja, que falou sobre Jesus, falou sobre o Messias, né? E aqui foi como ele foi separado para esse chamado. E diz assim, no verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela te tocou os lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Esse texto, ele fala por si só, né? Mas se a gente parar para analisar um pouco aquilo que está aqui nesse texto, nós vamos ver, irmão, que ele começa dando características de Deus. Ele começa dizendo que ele teve uma visão e ele viu Deus sentado em um alto e sublime trono, e anjos, né, serafins estavam ali diante dele, ao redor dele, e eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é a característica de Deus, ser santo, ser inculpável, ser separado da iniquidade. E aí Isaías olha para aquilo, e assim como nós, diante de uma grande missão, a gente vai ser tendencioso a se olhar pequeno demais. Quantas vezes, irmãos, Deus não nos chama para fazer algo e a gente pensa, rapaz, eu não sou capaz, eu não tenho como fazer isso, a minha estrutura financeira não tem como bancar isso, eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei pregar, a minha família é pobre, eu venho de uma cidade pobre, de um lugar pobre, a minha casa é pobre, eu não tenho instrução alguma. É como Isaías, ele contemplou a grandiosidade de Deus e ele se achou indigno. Amém? E ele diz, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele foi dizendo ali as suas incapacidades. Mas você sabe que no versículo 7, Deus resolveu o problema dele? Porque quem resolve o nosso problema não somos nós. Quem resolve o nosso problema de incapacidade, que é o que está sendo narrado nesse texto, é Deus, irmão. Não importa se você é incapaz, eu acho até que Deus gosta mais dos que são incapazes. Porque quando são incapazes, é aí que a glória de Deus se manifesta. É como eu acabei de contar a história do pastor Bud, que Deus pega aquele homem e manda para o interior da Paraíba, na região do Nordeste. É como se ele quisesse mostrar para todos os outros o poder que opera, né? O poder de Deus que opera maravilhas. Para que ninguém possa dizer, só cresceu porque era em São Paulo. Só cresceu porque o pastor Bud era um homem milionário. Só cresceu porque ele era um grande universitário, um grande sábio. Não, irmão, Deus pegou um caminhoneiro, trouxe para o interior da Paraíba e construiu coisas extraordinárias e grandiosas através da vida desses homens. Porque Deus trabalha na incapacidade. Amém? Então, se você se acha incapaz, parabéns, você está habilitado para ser um missionário, para executar o plano e aquilo que está no coração de Deus. Então, irmãos, deixa desse discurso de que eu não posso, porque assim como Deus resolveu o problema de Isaías, ele já resolveu o seu. Como foi que Deus resolveu o problema de Isaías? Ele foi lá, o anjo pega uma brasa, ali era uma visão, amém? E aí ele traz aquela brasa, toca na boca do profeta, simbolizando que a iniquidade dele estava sendo tirada pelo fogo santo de Deus. E que agora ele poderia falar porque os seus lábios não eram mais impuros. Jesus já livrou você da iniquidade. Jesus já te livrou do império das trevas. Jesus já te tirou do pecado.
Então ele já resolveu o seu problema, irmão. Você talvez era realmente incapaz, mas agora, nascendo de novo, você tem plenas capacidades de fazer aquilo que está no coração de Deus para essa terra. Amém? Então, tendo essa capacidade, isso também fala sobre essa santificação que vem do Senhor, né, para a gente fazer essa grande obra. E aí, logo depois que isso acontece, Isaías agora faz uma consagração. Porque ele poderia dizer, eu recebi agora, meus lábios estão puros, estão limpos. Tá bom, então, estou limpo, mas não quero me envolver com nada. Estou limpo, estou recebendo o que vem de Deus, mas eu não quero me envolver com isso, porque eu não tenho capacidade, não sei falar. Pelo contrário, irmão. Deus muda a vida daquele homem, e a Bíblia diz no verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Deus continua fazendo essa mesma pergunta. A quem enviarei? Sabe, queridos, Deus ele tinha algo para resolver nessa terra. Ele tinha uma questão que ele queria solucionar. E aí ele idealizou você. Ele pensou na sua vida, ele pensou nas características que ele iria te dar, nas ferramentas que ele iria colocar na sua vida para você ir lá e cumprir o seu propósito. Você não nasceu do acaso. Amém? Você pode até ser fruto de uma gravidez indesejada, mas Deus sempre desejou você. Deus sempre idealizou você e o seu propósito. Amém? E aí Deus olha para a gente e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando ele fala nós, ele está se referindo à Trindade, né? Quem há de ir por nós? Não é interessante porque Deus pergunta a quem enviarei, quem há de ir por nós? E tem um monte de crente que vai orar e diz, Senhor, visita agora os hospitais. Senhor, vai agora mesmo nas prisões e visita aqueles presos. Abençoa eles. Vai lá, Pai, para aqueles que estão passando necessidade. Senhor, visita agora aqueles que estão com fome. Mas a visão bíblica, isso é missões, irmãos, não é essa. É Deus perguntando, quem de vocês eu posso enviar? Com quem de vocês, eu, Deus, o Senhor, aquele que você chama de Pai, aquele que você chama de Senhor, quem de vocês, com quem de vocês eu posso contar? Irmãos, essa pergunta é extraordinária. Essa pergunta tem que abalar as nossas estruturas. Porque é Deus Todo-Poderoso, olhando para nós e dizendo, eu posso contar com você? Porque é você que eu quero enviar nos hospitais. Eu coloquei dons de curar sobre as suas mãos, e é você que eu quero levar lá. É você que eu quero levar para os presídios, para levar a minha palavra para aqueles que estão cativos. Deus não está visitando essas pessoas, irmãos. Deus sempre vai usar pessoas para chegar a outras pessoas, amém? E é por isso que ele olha para esse homem e diz, a quem enviarei? Deus deu tudo para ele de graça. Deus não impôs para Isaías. Ele disse, olha, cara, eu agora coloquei o fogo aí na sua boca para você ser profeta. Eu tirei o seu pecado, a sua iniquidade. E agora, por obrigação, você vai me servir. Não foi isso que Deus fez. Deus tira a iniquidade de Isaías e agora ele faz uma pergunta. Talvez Deus te salvou, irmãos, Deus te curou, Deus te fez prosperar. E hoje é o dia que você se depara com essa pergunta. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Deus está precisando de alguém nessa ocasião aqui. Amém? Quem há de ir por nós? De pronto, irmãos, Isaías se levanta, entendendo do seu propósito, do seu chamado, e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Era óbvio, irmão, só tinha ele lá. E Deus olha para ele e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem há de ir por nós? Isaías prontamente se levanta e diz, eis-me aqui. Né? Aquela canção maravilhosa que a gente sempre canta no culto, no Dia Verbo da Vida de Missões. E tem crente que canta, chora, baba. Aí sai da igreja, aí Deus diz, vai lá e impõe as mãos sobre aquela pessoa que está enferma. E aí a timidez nos para. Não adianta de nada eu dizer, eis-me aqui, cantar, chorar. E na hora da ação, irmãos, eu ficar tímido. Eu ficar inerte ao meu chamado.
Tem que ter uma paixão que nos tira da timidez. Tem que ter um fogo, irmãos, que arde no nosso coração, que a gente passa por cima de timidez, a gente passa por cima de problema. Tem gente que diz, agora eu não posso servir ao Senhor porque eu tenho um problema. Eu tenho que resolver, eu tenho que pagar minhas contas, é conta demais, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Irmão, tem que ter um fogo, uma paixão no nosso coração, que independente de qualquer coisa, nos coloca em movimento. Nos coloca para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso é missões, irmãos. Isso é fazer a vontade de Deus acontecer. Amém? Isso é consagração. Quando Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não da boca para fora, eu estou falando não de palavras ditas ao vento, eu estou falando de palavras ditas e ações geradas. Isso é consagração, queridos. Isso é dizer, Pai, a minha vida é sua. Se você quiser que eu vá daqui para ali, eu vou. Se você quiser que eu fale assim, eu vou e falo. Amém? Às vezes Deus te chama, irmão, para pregar num púlpito como esse para pessoas da igreja ou para, sei lá, em outra oportunidade que você tenha de pregar a palavra. E às vezes aquela tensão vem tão forte, né? Vem aquele negócio que tenta nos paralisar. Talvez você já tenha passado por isso. E eu digo para você, isso nunca muda. Amém? Porque no dia que a gente se sentir à vontade demais e gostar demais de fazer isso, a gente está num lugar perigoso. Porque a gente pode estar lidando com soberba, com altivez. Mas enquanto a gente estiver com temor com relação a essas coisas, irmãos, então é porque a gente está com o coração acertado. Mas mesmo com temor, mesmo se tremendo, mesmo com vergonha, mesmo com medo muitas vezes de não dar certo, você vai lá e faz. Por que muitas vezes a gente vê alguém que está ali sentado numa cadeira de rodas e a gente é impulsionado a ir lá impor as mãos para que aquela pessoa se levante e a gente não faz? Porque a gente tem medo que não aconteça. Não é assim? Mas o fazer acontecer, é você quem faz ou é Deus? Então a responsabilidade é dele, irmão. A nossa parte é ir lá e impor as mãos. Mas eu não posso porque eu estou em pecado. Onde é que a Bíblia diz isso? Imporão as mãos sobre os enfermos só se estiver vivendo em santidade. Deus usa qualquer pessoa para alcançar outra. Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão. Por quê? Porque o amor de Deus está sendo canalizado através da vida daquela pessoa, porque ele está amando o enfermo. Não é porque ele está amando o ministro. Não é porque ele está amando aquele que está impondo as mãos. A cura acontece porque Deus ama o enfermo. O demônio sai da vida do endemoniado, não é porque Deus te ama demais e você é o maior expulsador de demônio da América Latina, não. É porque Deus ama tanto aquela pessoa que te deu autoridade no nome de Jesus. Não é no seu próprio nome, mas tem gente que, pregador, ministro, que ouve falar de demoniado, passa longe porque tem medo. Amém, querido? Mas eu digo para você, esse sentimento muitas vezes vai vir sobre você, mas você vai para cima com ele, com tudo. Você vai para cima, irmão, com pressão, com tudo. Como é que vai ser? O dinheiro não vai dar. Eu lá quero saber, eu vou para lá. Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus está me chamando para ir para o país tal. Como é que vai ser? Eu preciso me organizar, É lógico que tem uma organização, mas tem uma ousadia que precisa ser maior. Amém? Talvez Deus esteja te chamando para ir para a Europa. E pode parecer turismo gospel, né? Mas a Europa precisa, irmãos, de pregadores. A Europa precisa de fogo do Espírito. Precisa de demonstração de dons e poder de Deus. Para viver um grande avivamento que Deus tem reservado para esse continente, para aqueles países. E talvez Deus esteja te chamando, como chamou a Luciana, e ela teve coragem e ousadia para ir para lá. Mas ela foi por causa do emprego. Se Deus abrisse uma porta de emprego para você ganhar o mesmo tanto que ganha aqui, você iria? Tem que ter coragem, irmão, tem que ter ousadia. O frio bate na barriga, mas a gente vai com esse frio mesmo, a gente vai com as pernas tremendo mesmo. Talvez o seu púlpito seja lá no seu trabalho, talvez seja para o seu chefe. Deus já tem falado com pessoas aqui para pregar para o seu chefe. Meu Deus, e se eu pregar e ele me demitir, eu estou nem aí, irmão. Mas vale agradar ao Senhor do que agradar o meu chefe. Não é desrespeitar, amém? E entender que o seu trabalho também não é um lugar de você viver lendo a Bíblia, orando e pregando, não.
Está comigo? Você é pago para trabalhar e dar um bom testemunho lá. Mas você vai ter oportunidades. Em meio aos seus horários vagos, você vai ter oportunidades. Deus promove os encontros. Assim como foi com Felipe e aquele eunuco que ia naquela carruagem. Deus só promoveu o encontro. Foi sobrenatural, extraordinário, foi. Ele foi trasladado. Acompanhou a carruagem que estava em alta velocidade. Deus promoveu o encontro. Mas quem pregou foi Felipe. Quem abriu a boca e falou foi Felipe. E o que é que movia esses homens? Era essa paixão, irmão. Pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus, por missões que queimavam no coração deles. Amém? Eu gosto do que Paulo fala lá em Efésios. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Eu quero ler o verso 1 e depois a gente vai pular para o 8. No verso 1 de Efésios capítulo 3, Paulo diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Eu gosto, irmãos, quando Paulo fala por esta causa. Porque é um homem que não vive na aleatoriedade. Não é um homem que acorda, trabalha, almoça, trabalha, janta, dorme. Acorda, trabalha, almoça, trabalha, janta e dorme. Esse cara descobriu uma causa pela qual não só vale a pena morrer, mas vale a pena viver. Que a gente fala muito sobre a causa pela qual vale a pena que a gente morra. E está tudo bem com isso. De fato, Paulo morreu por essa causa. Mas ele também viveu por essa causa. Porque não ficou só esperando a hora da morte. Mas ele viveu intensamente os seus dias baseado nessa causa. E que causa é essa? Era a causa que ele fala nesse mesmo verso. Deus deu uma missão para esse homem. E a missão de Paulo era pregar a palavra para os gentios, para os reis e para os judeus. E ele estava cumprindo aqui a causa dele de pregar a palavra para os gentios. Ele encontrou o propósito da vida dele. Ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. De fato, ele estava preso, literalmente preso. E é por isso que ele usa, né, essa palavra. Prisioneiro de Cristo Jesus. Não é que Cristo o aprisionou. Ser prisioneiro de Cristo Jesus, como o pastor Marquinho falou aqui no domingo passado, é diferente de a gente ser aprisionado. Aprisionado é alguém que foi pego à força. Não queria estar lá. Não é o caso. Ele era preso, literalmente preso em uma cadeia, porque escolheu pregar a palavra. E esse pregar a palavra era o que tornava Paulo tão ligado com Cristo Jesus que ele dizia: eu, prisioneiro de Cristo Jesus. É como se ele dissesse: pela minha própria vontade, pela paixão que queima no meu coração, por aquilo que Jesus me comissionou a fazer e por Ele mesmo, eu estou vivendo essa causa. Amém? Lá no verso 8, ele ainda diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Não parece aquele texto de Isaías que a gente leu, falando das incapacidades naturais que nós temos? Ele diz: a mim, menor de todos os santos. O que significa isso? Ele está dizendo que ele era o menor dos apóstolos, porque foi chamado por último, nem mesmo viu Jesus andar sobre a terra. Mas viu Jesus ressuscitado, que apareceu para ele por diversas vezes, e o próprio Jesus, irmãos, evangelizou Paulo, ensinou para aquele homem. E ele diz: eu, o menor de todos os santos, por causa disso que a gente acabou de falar, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos,
em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. E aí no 14 ele fala a mesma coisa que ele disse no 1. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Será que tem uma causa, irmãos, que está te pondo de joelho? Ele está falando sobre oração. Será que tem uma causa que está nos pondo de joelho? Ou será que o que nos põe de joelho é a nossa casa própria, é o nosso carro do ano, é o nosso bem-estar? E aí Deus nos abençoa, Deus manifesta todas essas coisas na nossa vida, mas a pergunta sempre está lá: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Está aqui a bênção que eu prometi a você, que Cristo Jesus conquistou para você, mas você está disposto a ir por nós? Isso aqui é a Trindade, né? Falando, como a gente viu lá. Paulo entendeu isso, ele disse: olha, por essa causa eu me ponho de joelhos. Quantas vezes, irmãos, a gente para orar de joelhos pela causa de Deus? Será que essa semana a gente já orou por vidas? A gente já orou pelo crescimento dessa igreja? A gente já orou por sabedoria sobre os nossos pastores? Porque tudo isso é a oração pela causa. Quando a gente ora para o nosso pastor, para os nossos pastores terem sabedoria, prosperarem naquilo que são os planos de Deus para a vida dele, para a nossa vida e para a nossa igreja, isto é nos pondo de joelho por uma causa. Quando a gente ora por um evento que vai acontecer, por pessoas chegando, por impedimentos que poderiam impedir dessas pessoas chegar, caindo por terra, quando a gente ora por essas coisas, a gente está orando por uma causa. A gente está se pondo de joelho por uma causa. Isso é um termômetro, isso é algo que mostra alguém apaixonado. Isso é algo que mostra alguém que decidiu entregar a sua própria vida para o Senhor. Alguém que está de olho na eternidade. Amém? Mas eu não posso te convencer disso. Eu posso te falar, eu posso te ensinar. Mas é você quem se coloca em chamas. É você que tem a responsabilidade, irmãos, de querer fazer essas coisas, de querer ser participante dessa obra. Você pode simplesmente ouvir isso, está tudo bem, você vai continuar sendo abençoado, mas talvez lá na eternidade você vai ser um admirador da coroa dos outros. Amém? Porque esse mesmo cara que morreu por causa do Senhor, lá em 2 Timóteo, quando ele escreve, ele diz: olha, a minha coroa, aquela que Jesus me prometeu, é certa que ele me dará, porque é um reto juiz. Em outro texto ele diz que ele corria, não como alguém que desfere golpes no ar, mas corria com um alvo. Se o nosso alvo, irmãos, não for Cristo, não for o propósito de Cristo para nós, a gente está correndo em vão. E um dia a gente vai chegar lá, na eternidade. Porque pode ser que Jesus volte hoje para buscar a sua igreja. Que o arrebatamento seja hoje. Amém? E aí a gente vai lá para o tribunal de Cristo, as nossas obras de palha, feno e madeira vão ser queimadas, os galardões vão ser distribuídos e talvez a gente fique só como admirador. Eu imagino, irmãos, eu gosto de pensar nisso, eu imagino que no dia que, não sei se o anjo ou o próprio Senhor for chamar o apóstolo Paulo, eu acredito que o céu vai parar. Eu imagino que os galardões vêm sendo distribuídos, mas no dia que esse homem se levantar para receber a coroa dele, eu acho que o bicho vai pegar lá. Porque esse cara aqui é o cara que lá em Atos, no capítulo 21, já velho, cansado de apanhar, e eu já falei sobre isso muitas vezes, eu amo falar isso. Cansado de tanto apanhar, irmãos. Paulo, naufrágios, ladrões, você sabe a história. Se não sabe, você lê a sua Bíblia, você vai descobrir. Ele narra, né, os perigos de falsos irmãos, perigos de irmãos falsos, patrícios, roubadores, salteadores, quarentena de açoites, né, dos judeus. Tantas coisas que esse cara passou.
E aí ele agora preso no cárcere inferior da prisão. E agora Paulo já velho, ele já tinha ali por volta de 60, 70 anos e ainda fazendo coisas extraordinárias. E tem gente que olha, eu já tenho idade, não dá mais para mim. Devia ter dito isso para ele. Porque depois dessa vez aqui, foi que ele ainda foi pregar para César, em Roma. Preso, esperando para ir para Roma, e lá ele ia ter a oportunidade de pregar para César, mas já era um homem velho, irmão, cansado de tantas coisas. E aí a gente lembra, né, da primeira vez que ele foi preso com Silas lá na prisão, e a Bíblia diz que eles cantavam louvores à meia-noite, os grilhões foram quebrados, os portões se abriram. Mas Paulo agora velho, ele fica calado ali, naquela prisão, e o texto lá de Atos, no capítulo 21, você pode ler isso depois, você vai ver que Jesus se coloca ao lado dele. Jesus aparece para Paulo ali dentro daquela prisão, agora ele está calado, como alguém que naturalmente estava fraquejando, estava querendo desistir, porque tinha uma alma, tinha emoções, e aí Jesus, irmão, se coloca ao lado dele. E diz, ei cara, coragem, porque da mesma forma como você deu testemunho de mim para os gentios e para os judeus, eu preciso que você faça em Roma. Você lembra da missão do começo, quando eu apareci para você na estrada de Damasco? Quando Jesus comissiona Paulo, irmãos, lá em Atos, no capítulo 8, se eu não me engano, aquela visão que ele tem de Jesus no cavalo, ele cai do cavalo, Jesus disse que ele ia pregar para gentios, judeus e reis. Ele tinha pregado para gentios, ele tinha aberto muitas igrejas, ele tinha pregado para os judeus, por mais que os judeus não receberam, né? Porque o apóstolo que se manifestou mais para os judeus foi o apóstolo Pedro, Tiago também, o irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. Mas Paulo foi para os gentios, o povo que ninguém queria. E aí faltava uma parte da missão, pregar para os reis. E aí Jesus se coloca ao lado daquele cara e diz, ei cara, coragem. Porque do mesmo modo que você deu testemunho de mim para os gentios, para os judeus, importa que também faças em Roma. Ou seja, você precisa terminar a sua missão. E aí Paulo prontamente, como Isaías, né, ele não disse essas palavras, mas é como se ele se levantasse, irmão já velho, batesse o pó e dissesse, vamos lá, Senhor, eu estou aqui. Não importa o meu cansaço, não importa se eu estou preso, não importa as minhas contas, o que importa é eu cumprir a sua missão. Paulo vai para Roma, irmão. Paulo arranjou um meio de pregar em Roma, financiado pela própria Roma. Porque ele foi preso, então foi Roma que pagou a viagem missionária dele para lá. Ele vai para lá, ele prega para aqueles homens, e a gente sabe que ele prega porque lá em 2 Timóteo, no final da carta, ele diz, olha, eu cumpri a minha carreira. Deus me deu uma missão, e eu completei a minha carreira. Eu estou terminando os meus dias como alguém que sabe que a missão que me foi dada foi cumprida. Será que a gente vai poder terminar os nossos dias e dizer isso? Ou será que a gente vai olhar para o Senhor e, Senhor, eu trabalhei demais e adquiri riquezas. Senhor, eu fui o mais abençoado da terra. Eu adquiri milhões. E Deus continua olhando para você e dizendo, que bênção, foi eu que te dei tudo isso. Mas quem há de ir por nós? Quem há de cumprir aquilo que está no meu coração? Isaías se levantou com a consagração e disse, eu estou aqui, me envia. Paulo disse, amém, Senhor, vamos lá. Vou pregar para os gentios, para os judeus, para os reis. E ele diz para Timóteo, cara, eu completei a minha carreira. Agora eu vou morrer, vou ser entregue por libação. Libação significa que a cabeça dele ia ser arrancada, e de fato foi. Amém? E mostra para a gente, queridos, também que missões nem sempre é, como eu disse, turismo gospel. Porque tem gente que quer ir evangelizar na Disney, né? Quer que o Mickey se converta, o Pato Donald. Você foi chamado para onde? Para Orlando. Tá tudo bem, Orlando precisa da palavra. Amém?
Não é só a África, irmãos, que precisa da palavra, não. Não são só os pobres que precisam da palavra, não. Os ricos precisam receber a palavra, porque são homens e mulheres assim como os pobres. Amém? Pode ter tudo, mas por dentro não tem nada. Então eles precisam da palavra. Agora eu estou falando de pessoas que querem ir para fazer turismo. E eu digo para você que missões nem sempre é agradável. Amém? Eu lembro de Paulo quando ele diz também, lá em Atos, no capítulo 20, ele diz, olha, agora constrangido em meu espírito, eu preciso ir para Jerusalém, sabendo que lá me aguardam cadeias e prisões. Olha só, irmão, que viagem missionária maravilhosa. Ele foi constrangido pelo Espírito, constrangido em meu espírito. Naturalmente, talvez ele não quisesse ir, mas ele tinha uma causa. Amém? Ele diz, constrangido em meu espírito, agora eu vou para Jerusalém, sabendo que lá me aguardam cadeias e prisões. E aí começa-se ali a orar. A Bíblia diz que eles estavam em uma reunião de oração, de repente desce um profeta da Judéia chamado Ágabo. Ele chega naquela reunião onde eles estão ali reunidos, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra as mãos e os pés, ele faz um cenário ali naquele lugar. E ele diz, olha, assim vai ser com o dono desse cinto. Ele vai ser amarrado, ele vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, ele vai ser chicoteado. E eu gosto de dizer e pensar, né? Se fosse qualquer um de nós, a gente ia orar e dizer, Pai, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu através do profeta. Eu ia para lá, ia passar necessidade, ia morrer, mas o Senhor me livrou, amém, glória a Deus, vou ficar por aqui mesmo. Mas o profeta veio e disse, cara, tu vai apanhar, tu vai ser amarrado, tu vai ser apedrejado. Sabe qual foi a resposta de Paulo para ele? Eu estou pronto não só para apanhar, mas para morrer por essa causa. Irmãos, quando a gente vê essas coisas, a gente tem que ficar constrangido. A gente tem que se sentir mesmo assim como alguém que não faz nada. Amém? Isso são missões. Missões se faz aonde também é perigoso. Missões se faz também aonde não se gosta. Orlando precisa da palavra? Glória a Deus por isso, precisa. A gente precisa pregar a palavra lá, mas o Irã também precisa. Amém? E lá no Irã, irmão, é assim, você diz que é cristão, a sua cabeça é decapitada. Você é fuzilado em praça pública. E onde estão os corajosos, né? Que vão responder a pergunta de Deus, a quem há de ir por nós para esses países muçulmanos? Será que a gente recebe uma palavra dessa e diz, cara, glória a Deus pelo livramento, Deus me livrou de morte? Ou será que, como Paulo, a gente diz, eu estou pronto não só para sofrer, mas para apanhar? Não só para apanhar, nem para sofrer, mas para dar a minha própria vida. Isso é alguém que descobriu, queridos, essa causa. Você está aqui? Glória a Deus. Eu queria encerrar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Sobre a nossa incapacidade, não poder nos parar. Temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Em outras palavras, o que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos, é que para que outras pessoas tenham vida, vale a pena que alguém morra. Assim como foi com Cristo Jesus. Para que nós tivéssemos vida no Espírito, valeu a pena que ele morresse naquela cruz. Mas isso não parou lá. Paulo está dizendo isso aqui, né? O apóstolo dizendo exatamente isso. Ele diz, de modo que em nós
Nós quem? Os apóstolos, aqueles que estavam pregando a palavra. Em nós opera morte, para que em vocês, que estão lendo essa carta, os crentes da igreja de Corinto, opere a vida. Então, queridos, que a gente possa ter essa consciência de que para outras pessoas viverem, muitas vezes a gente precisa morrer. Talvez seja literalmente, talvez seja. Mas talvez, muitas vezes, o morrer vai ser você abrir mão do seu bem-estar para acudir o necessitado. Muitas vezes vai ser você abrir mão do seu conforto para servir ao Senhor. Eu vejo muitas vezes, né, a gente tem 3 cultos aqui na nossa igreja, todo mundo sabe disso, né? E você sabe que as coisas aqui não acontecem como um passo de mágica, não sabe disso? Que para ter louvor tem que ter alguém que está escalado, que estudou, que foi lá, treinou, veio para o ensaio. Muitas vezes está aqui os 3 cultos. Né? E tem gente que às vezes acha isso pesado demais. Eu já vi em alguns departamentos as pessoas dizerem, rapaz, não tem condição de eu servir em 3 cultos. Porque é pesado, eu preciso descansar. Eu acho que essa pessoa precisava ter um encontro com Paulo lá no céu. Dizer, cara, eu pedi para ser liberado dos 3 cultos, porque eu não tinha condições de servir nos 3 cultos, porque eu estava cansado. Para que as pessoas, irmãos, tem visitantes que vêm para a nossa igreja, eles precisam ouvir a palavra. Para que eles sejam alcançados através das músicas, alguém precisou morrer aqui. Alguém precisou morrer aqui nos 3 cultos. Isso pode parecer natural no dia a dia, mas é exatamente o que esse texto está dizendo. Para que outros tenham vida, em mim pode operar a morte. Meu bem-estar não interessa. Meu suprimento não interessa. O que interessa é que as pessoas sejam alcançadas. E a nossa visão está em quê? Na mesma coisa que Paulo disse. A minha visão está em cumprir a minha carreira, completar a minha carreira, porque a minha coroa está guardada. E Jesus é um reto juiz e me dará. Você está comigo? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Eu queria te convidar para a gente fazer uma oração rápida. Queria que você fechasse seus olhos, levantasse suas mãos. Eu queria que você fizesse uma oração de consagração ao Senhor. A oração de consagração é aquela que você diz para Deus que a sua vida é dele. Que você quer cumprir aquilo que ele tem para a sua vida. Não só aquilo que ele pode te dar, mas agora é o que você pode dar a ele. Então eu quero que você levante suas mãos e eu quero que você faça essa oração agora. Se consagrando ao Senhor. Dizendo a ele aquilo que você está disponível a fazer. Aleluia. Faz isso agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Usa cada um de nós para cumprir o seu propósito nessa terra, para cumprir a sua vontade. Nós queremos ser como ferramentas nas suas mãos, para levar a sua poderosa palavra, Pai, para o perdido, levar a sua cura para o doente, levar liberdade aos cativos, Pai. Em nome de Jesus, nós nos consagramos a você nessa manhã. Nós queremos dizer que a nossa vida é sua, Senhor, e que a sua vida está operando em nós. Não naquilo que achamos que é a nossa incapacidade, mas nós sabemos que a sua graça nos capacita para fazermos todas as coisas e sermos poderosas testemunhas sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador.
e você quer fazer essa aliança nesse dia, se você está aqui e quer receber Jesus como seu Senhor, faz um sinal com a sua mão. Eu quero te conduzir em uma oração simples e rápida, mas que vai mudar a sua eternidade. Tem alguém? Todos salvos? Ou talvez você já nasceu de novo, mas você esfriou durante a sua carreira, durante a sua caminhada, e hoje você quer se reconciliar. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, esse revestimento de poder que te torna uma testemunha, se movendo nos dons do Espírito? Tem alguém que quer receber o batismo? Todos batizados, todos cheios, oram todos em outras línguas. Glória a Deus. Tem alguém que chegou com algum sintoma de enfermidade e quer receber imposição de mãos para a cura? Se você está aqui e quer receber imposição de mãos para a cura, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Todos sarados, todos curados, igreja gloriosa, glória a Deus. Amém, queridos. Que você seja abençoado, que você pratique essa palavra no nome de Jesus, que você agarre, né, isso para correr a sua carreira, para cumprir o seu propósito e o seu chamado, porque você tem uma causa para viver nessa terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Você pode se sentar. Nós já estamos próximo do nosso encerramento. Que palavra poderosa, né, queridos? Obrigada, pastor Danta, por você se dedicar por essa palavra. Foi um tempo poderoso. Amém? Queridos, eu gostaria de convidar vocês nesse momento para nós fazermos uma oferta especial em todos os dias Verbo da Vida de Missões. Eu quero dizer para você também que em todas as igrejas Verbo da Vida, no Brasil e nas nações onde existe uma igreja Verbo da Vida, está acontecendo esse dia. E é levantada uma oferta especial para os missionários do nosso ministério que estão em campo, para que nós possamos, queridos, cooperar com eles, para que nós possamos ser resposta, para que a gente possa ser as pessoas que vão cooperar com aquilo que Deus está fazendo na vida delas, lá naquela nação, lá no meio daquele povo, que a gente seja um socorro bem presente, sabe? Que as questões financeiras não sejam um problema para esses missionários, porque a gente já sabe que eles abrem mão de estar no conforto da sua família, da sua nação, da sua casa. E muitas circunstâncias se levantam porque o diabo não vai querer ficar quieto, né? Vendo alguém cumprir o chamado de Deus. Mas nós, como irmãos em Cristo, vamos nos levantar nesse momento para ofertarmos a fazer essa oferta especial. Você pode fazer isso através de um envelope que está aí na frente, na sua cadeira. Ou você pode fazer isso através desse QR Code. Eu queria só ler um texto para vocês, rapidinho. 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Para a gente entender que isso, de fato, é um projeto. É uma ideia que nasceu no coração de Deus. A Bíblia diz, queridos, no verso 6... exatamente assim: isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em boa obra. Em toda obra. E a Bíblia diz também, queridos, nesse mesmo texto, que Deus é aquele que vai fazer com que, além de que superabunde na nossa vida, Ele vai multiplicar a nossa sementeira, Ele vai fazer com que a gente tenha sempre cada uma das nossas necessidades supridas. Amém? Então, pega aí esse envelope para você poder ofertar, ou então coloca aqui no QR Code, e nós vamos fazer parte desse tempo, desse momento, e abençoar os nossos missionários que estão cumprindo o chamado de Deus. Amém? Você pode levantar o seu envelope ou a sua mão para a gente orar por essas ofertas.
Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de cooperarmos com o plano do Senhor, Senhor, na vida de cada um desses missionários, Pai. Eu declaro em nome de Jesus essas ofertas abençoadas. Eu declaro portas abertas para cada um dos meus irmãos. Que o Senhor multiplique a sementeira de cada um deles, que a sua provisão, Pai, que o seu sobrenatural se mova sobre a vida de cada pessoa que está ofertando e também sobre a vida de cada missionário. É um privilégio e uma honra para nós podermos ofertarmos nessa obra em nome de Jesus. Amém. Pode vir, queridos. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como virão aqueles de quem nada ouvi? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Queridos, eu gostaria de saber se algum visitante chegou depois do início do culto. Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão. Todos de casa, amém. Eu gostaria de fazer algumas indicações literárias a respeito do conteúdo, da palavra que foi ministrada, Conquistando Almas, Lá Fora Onde os Pecadores Estão, de T.L. Osborne. Um livro maravilhoso, você pode passar lá no Verbo Shop e adquirir o seu. Plantando Igrejas, 8 princípios-chave para o sucesso, de Keith Butler. Esse livro também é sensacional. Ushuaia, Até os Confins da Terra, de Simon Potter, nosso missionário Simon Potter. Então, passa lá no Verbo Shop, adquire uma dessas literaturas, se envolve com essa visão e essa ideia missionária, amém? Queria lembrar vocês que nós temos ainda culto às 16 e às 18 horas. Vamos comemorar o Dia Verbo da Vida de Missões nos 2 cultos também. E eu queria convidar você a fazer parte, amém? Fica de pé. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada, cheia de boas notícias. Que a boa mão do Senhor esteja mais e mais sobre a sua vida. O sobrenatural de Deus se manifeste em tudo aquilo que você for fazer. Em nome de Jesus, fica ligado, seu telefone vai tocar. Seja abençoado na prática dessa palavra. Amém.